Fala, rapaziada, tudo bom? Depois de um longo tempo sem gravar, estou aqui novamente e quero conversar com vocês um tema que eu acho muito importante no esporte em geral, tá? Que é a fadiga do esporte, fadiga muscular, do jeito que você quiser chamar. É o cansaço. Por quê? Porque eu tenho visto desde a Copa do Mundo até antes que vários atletas estão se lesionando por cansaço, pela fadiga. Eu quero explicar para vocês um pouquinho mais como isso funciona, tá? Como é que esse processo da fadiga acontece. Não é de um dia para noite, não é de um, dois jogos, vem de uma sequência de jogos, uma sequência de treino que leva a essa fadiga. E a gente vai falar isso logo logo. Então vamos lá. O que é a fadiga do jogo? Por que tantos atletas se lesionam? Por que está tendo essa discussão tão grande dentro de debates esportivos sobre o cansaço, né? Sobre esse tempo de recuperação do atleta? Por quê? Quando você joga uma partida de 90 minutos, vamos falar um pouco de futebol. Quando você joga uma partida de 90 minutos, o seu corpo ele desgasta muito, fisicamente, muscularmente, tudo ente que você quiser, tá? Por quê? Porque você gera uma carga de exercício muito grande, ok? E 90 minutos, quando você joga 90 minutos para descansar 3 dias, é o suficiente? Não, não é o suficiente. Por quê? Isso falando de alto nível. Porque nesses 90 minutos, o seu corpo sofre um dano muito grande, por mais que não pareça. Tá, isso vai depender de cada atleta, de cada jogo. Tem jogo que é mais importante, tem jogo que é mais pegado, tem jogo que é mais tranquilo, mas esses 90 minutos são muito desgastantes para o atleta. Pode ser que o campo esteja pesado, pode ser que o campo esteja mais leve, pode ser que esteja chovendo, pode ser que esteja com campo seco, que isso interfere também. Então, tudo isso interfere na hora de você fazer uma avaliação para recuperar esse atleta, tá? Então, quando o atleta joga os 90 minutos e sofre essa carga muito grande, esse desgaste muito grande, o seu corpo ele precisa de tempo para recuperar. É por isso que normalmente no dia seguinte do jogo, os atletas que jogaram os 90 minutos ou 70 minutos, eles fazem um trabalho à parte dos outros atletas, que é justamente para recuperar. Em alguns casos, essa recuperação já começa no pós-jogo. Não sei se vocês já ouviram sobre a banheira de gelo, sobre uma liberação, uma massagem pós-jogo, entendeu? A banheira de gelo, às vezes, quando não tem, eles usam gelo no local, gelo nas pernas, né? 3, 4 saquinhos de gelos nas pernas, já para ir preparando o corpo para essa recuperação, para otimizar essa recuperação. Tá, Perão, e o que acontece depois que eu sair do jogo nessa parte da recuperação? Muito bom. Nessa parte de recuperação, o nosso corpo precisa de duas coisas principais: descanso e água, tá? Para esses atletas de alto rendimento, beber Gatorade ou isotônicos, né, que contém eletrólitos, é muito importante também porque ajuda na recuperação. Mas basicamente é descanso e água. É descanso ficando em pé ou sentado? Não, é descanso você ficando deitado ou sentado com as pernas para cima, certo? E aí entra a parte da fisioterapia, que a gente vai ver como cada atleta se desgastou, como que ele foi afetado pelo jogo, se ele teve algum risco de lesão, porque tem atleta que sai do jogo sentindo, se ele teve um desgaste muito grande, se ele correu muito, então por isso que o trabalho em conjunto com outros profissionais é muito importante, justamente para a gente conseguir otimizar e melhorar a recuperação, o treino de recuperação de cada atleta, entendeu? Então, o que o fisioterapeuta faz a princípio? A princípio, ele quer recuperar o seu corpo o mais rápido possível, sem prejudicar você. Esses 3 dias, que normalmente no Brasil é assim, né? Então, a gente joga na quarta, descansa quinta, sexta e sábado, e no domingo joga novamente. O que interfere? Esse tempo de desgaste, o seu corpo ele tem que recuperar, você tem que ganhar energia novamente e você tem que treinar. Então, esses 3 dias de treino é muito curto, entendeu? Esses 3 dias de recuperação é muito curto para um atleta de alto rendimento. Porque o que acontece? Normalmente tem viagem. Vamos falar do Brasileirão, que todo mundo entende melhor. Então, vamos falar que você está em São Paulo. Você jogou do Corinthians, que é o melhor campo, tá? Não é porque eu sou corintiano, gente. Falando do Corinthians, o melhor campo é o do Corinthians, então um campinho leve, a bola rola mais fácil, tranquilo, o clima é bom, em São Paulo também, você joga ali.
Aí você volta vou falar aqui pro Rio de Janeiro, você volta pro Rio de Janeiro, 2 horinhas de voo, só que aí o tempo do jogo até a hora que você chega na sua casa é umas 6, 7 horas, entendeu? Esse intervalo, então ali você não tá conseguindo descansar direito. À noite você vai dormir, você já tá cansado, você dorme igual pedra. Ou se você tiver algum tipo de dor, você já não dá aquela cochilada tão boa. Depois disso, no outro dia você já vai ter que acordar cedo, ou talvez não, vai depender do clube, para você fazer essa recuperação. E essa recuperação normalmente é um cardio leve, para você ativar um pouco o seu corpo, ativar um pouco esses músculos, porque descanso demais também faz mal. Logo após, já vem um trabalho de uma liberação, um gelo, já vem um trabalho de eletro, vem um trabalho de, de meu Deus, agora esqueci o nome. Do infravermelho, tá? Então, tudo isso vai depender de atleta para atleta, de jogo para jogo, de situação para situação. E depois, no terceiro dia, você já está fazendo os mínimos detalhes ali do treino para acerta aqui, acerta ali, porque você já vai ter que viajar para ir para Bahia jogar, entendeu? Então, esses tempos de viagem que você não descansa direito, que você não dorme direito, que você come outro tipo de alimentação, por mais que você esteja no Brasil, ter o mesmo padrão de alimentação é difícil, entendeu? Principalmente no Brasileirão. Então, tudo isso influencia. Às vezes o atleta não dorme direito, às vezes ele tá sentindo a pressão, ele tá com a cabeça cheia de coisas, às vezes a torcida tá pegando no pé, tá com o salário atrasado, enfim. Tudo isso interfere na hora da recuperação muscular do atleta. Agora imagine isso durante 6, 7 meses seguidos, que normalmente meio do ano tem a parada, né? Mas imagina durante 6, 7 meses seguidos. Isso vai criando uma fadiga interna no atleta que, com o tempo, ele tende a ter lesões. É por isso que vocês escutam tanto ter a famosa controle de carga. O controle de carga é justamente isso. É você dar um tempo maior para o atleta para ele descansar. Entendeu? Então, por isso que é muito importante a parte fisioterapêutica e a parte de preparação física no atleta, para ele não sentir tanto esse desgaste de jogo, viagem, entendeu? E situações diferentes que podem acontecer. Então, o trabalho do físio é identificar esses probleminhas para não ter uma lesão. Então, a gente trabalha tanto isso eu já falei para vocês várias vezes, a gente trabalha na pré, na pós e durante a lesão. Então, a gente trabalha desde não deixar você se machucar, não deixar o atleta se machucar. Depois que ele se machucou, a gente trata essa lesão, né? A gente está fazendo acompanhamento ali. E depois que ele melhorou, que ele ganhou alta, a gente vai cuidar para ele não reincidir nessa lesão. Entendeu? Então é um trabalho que tem que estar todo mundo em conjunto. Nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, preparador físico, treinador. Tudo em conjunto para ter a otimização, o melhor aproveitamento desse atleta. Deu para entender? Então, o desgaste muscular vai muito mais do que apenas dormir, do que apenas beber água, do que apenas comer bem. Vai desde um treino muito bem feito, de uma preparação física muito bem feito, até um trabalho de acompanhamento diário, semanal ali com esse atleta, entendeu? Porque normalmente o atleta joga 2 até 3 partidas na semana. Isso no Brasileirão aqui, falando no Brasil, é loucura, entendeu? Por que que teve muita lesão na Copa do Mundo, principalmente europeu? Justamente porque os europeus não estão acostumados com uma carga muito alta de jogos, entendeu? A FIFA está colocando mais jogos, a UEFA está colocando mais jogos, a La Liga, por exemplo, que são as ligas nacionais, estão querendo colocar mais jogos, eles estão batendo uma carga por temporada de 70, 75 jogos por temporada, entendeu? Então isso é muito alto para o atleta. E se eles lá, que estão num clima bom, o clima da Europa é maravilhoso, os campos são bons, já sentem, imagina no Brasileirão, que um dia você está no campo alto, outro dia você está no campo mais baixo, um campo está molhado, o campo está seco, aí você viaja para o Chile, pega altitude, você volta, joga no sul, pega frio, aí você joga na Bahia, tá calor, entendeu? Então tudo isso conta na hora que você vai recuperar um atleta ou que você está cuidando de um atleta, entendeu? No mais, é isso, rapaziada, um vídeo curto, tranquilo, eu postei uns vídeos mais curtinhos, curto não, né, um vídeo mais longo, eu postei um vídeo curto nas minhas redes sociais, falando que eu ia postar um vídeo melhor, mais elaborado, então, se você gostou, curte, comenta e compartilha, já se inscreve aqui, porque eu vou tentar, prometo,
que vou tentar trazer conteúdos semanais para vocês, não só de fisioterapia, mas também de esporte, igual eu estava fazendo durante a Copa, tá? Então, tamo junto, valeu!